Então vamos lá, gente, dando início a essa noite. Desculpa pelo atraso, esses contratempos da tecnologia, mas seria a nossa primeira live para falar de livro falado e audiodescrição. Então, sejam todos muito bem-vindos. Algumas pessoas que eu ainda não conheço, estou tendo o prazer de conhecer hoje. A Graziele, que rapidamente, né, se colocou pronta para nos atender e nos ajudar nessa parceria. A Lúcia, que foi contactada através da Graziele. A Nadir, com quem também eu tive bastante contato nesses últimos dias. Muito obrigada. Eu sou a professora Tatiana. Eu dou aula na Universidade Veiga de Almeida para 2 cursos, para o curso de odontologia e para o curso de fonoaudiologia. Nós estamos hoje numa turma da disciplina de anatomia do sistema fonador e auditivo, no curso de fonoaudiologia. Então, são todos alunos de períodos iniciais, geralmente. Essa disciplina é uma disciplina que naturalmente é ofertada no 2º período, mas a gente pode ter alunos de primeiro e de outros períodos também. Além de dar aula, eu também faço a coordenação do núcleo de acessibilidade da universidade. Minha formação de mestrado, doutorado e pós-doutorado é todo dentro da área da odontologia, eu sou dentista. E tive também o prazer de coordenar alguns cursos de pós-graduação. E sou membro do núcleo de acessibilidade desde que eu entrei na Veiga para dar aula na graduação. Eu dava na pós e para entrar na graduação entrei em 2016. Desde então, eu componho o núcleo de acessibilidade. E aí veio a ideia de construir o livro falado, juntando um pouquinho do meu conhecimento dentro da coordenação de acessibilidade e do conhecimento da anatomia. Porque a gente viu que, na verdade, o que acontece na Veiga, em termos de quantidade de pessoas que têm deficiência, é o mesmo que acontece no Brasil, é o mesmo que acontece no mundo. Então, a gente tem o maior número de pessoas com visão subnormal, baixa visão, que inclui ali as deficiências visuais. E aí, nesse semestre, essa disciplina passou por uma transformação e como resultado dessa transformação, a gente tem agora não mais a elaboração de provas, mas sim, no final da disciplina, a construção de algum conteúdo, de algum produto. E por isso veio a minha ideia de construir isso junto com os alunos, que é um livro falado de anatomia. Então, a ideia inicial era pegar esse livro falado e as peças anatômicas do livro e construir peças tridimensionais. Ainda será feito, então logo a gente volta para o presencial. Como a gente está no virtual, a gente vai primeiro dar início a essa questão do livro falado. Eu não tinha conhecimento, né, do que era um livro falado, tinha conhecimento do que poderia ser um audiobook. E numa primeira reunião com o Aires e com a Graziele, né, eu toda falo para os alunos isso, né? Eu falei, eu toda cheia de achando que eu estava sabendo de tudo, né? Que eu quero fazer um audiobook, e eu super empolgada falando. Aí depois a Graziele, né, muito calma, muito na parcimônia, falou assim: "Então, Tatiana, eu acho que o que você quer é um livro falado". Aí eu: "Oi?" E aí ela foi me explicar tudo, gentilmente me cedeu a dissertação dela, onde eu pude realmente entender o que era livro falado e o que era audiobook. Então, realmente, nós vamos fazer um livro falado. Eu converso isso muito com os alunos e é o que a gente se propôs a fazer. Estamos todos, assim, super empolgados, mas sabemos que temos um caminho a trilhar e que, com certeza, estamos aqui hoje para aprender com vocês. Então, essa é a minha turma. São convidados não só da turma da noite, mas também da turma da manhã. Nós temos hoje participações ilustres, né, pessoal? Então, eu orientei bastante eles, que eu falei assim, olha, vocês suguem bastante, aproveitem esse momento, é um momento de aprendizado, vocês vão estar com especialistas no assunto, então é o momento da gente tirar todas as dúvidas. Então, a gente tem hoje a Graziele Lopes Menezes da Fonseca, a Lúcia Filipe da Silva Rego Braga e a Nadir da Silva Machado. São todos especialistas, né, nesse assunto. Então, Graziele, ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro,
pós-graduada em Tecnologias da Educação pela Avez do Mestre, mestre em Diversidade e Inclusão pela Universidade Federal Fluminense. Foi daí que veio a sua dissertação falando realmente do Manual do Livro Falado, né, que eu já orientei todos os alunos para a leitura. Nós tivemos uma aula anterior a essa falando bastante desse manual. Foi tutora da disciplina Políticas Públicas em Educação do curso de Pedagogia do CEDERJ. Atuou como tutora e conteudista do curso Serviço de Atendimento Educacional Especializado em Contexto de Pandemia, CEACOP, oferecido pelo MEC, em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Atualmente é técnica em assuntos educacionais e servidora do quadro do Instituto Benjamin Constant. Tem experiência na divisão e extensão e aperfeiçoamento, na organização de cursos na área da deficiência visual. Coordenou o livro falado na divisão de desenvolvimento e produção de material especializado e é assistente substituta dessa divisão e atuante na revisão e edição de matrizes em áudio na coordenação do livro falado. Então, seja muito bem-vinda, Graziele. É um prazer ter você aqui conosco. Lúcia Filippo é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade Bennett, locutora e radialista pela Escola de Rádio do Rio de Janeiro, foi locutora, produtora musical e editora-chefe na Rádio Knob, locutora e editora de áudio na coordenação do livro falado no Instituto Benjamin Constant desde 2012, gravando livros, apostilas e audiodescrições, e cursou oficinas de introdução à audiodescrição, um total de 80 horas, ministradas no Instituto Benjamin Constant para o aperfeiçoamento do trabalho de locução na instituição. Muito obrigada, viu, Lúcia, por você ter aceitado participar dessa nossa live. Seja muito bem-vinda. E a Nadir, que é graduada em Pedagogia pelo Centro de Ciências Humanas e Sociais do Instituto Isabel. Professora especializada na área da deficiência visual pelo Instituto Benjamin Constant, especialista em audiodescrição pela Universidade Federal de Juiz de Fora, certificada por Audio Description Training Audio Description Associates, LLAD, dos Estados Unidos, certificada no curso Tradução Visual com ênfase na audiodescrição, Instituto Benjamin Constant, e coordenadora de audiodescrição do Instituto Benjamin Constant desde 2012. Muito obrigada também, viu, Nadir, por todo esse material que você produziu para a gente. Tenho certeza que nós vamos juntos aprender muito. Queria passar um pouquinho a palavra primeiro para a Graziele, se quiser falar com a gente um pouquinho, antes da Nadir falar, depois a Lúcia, para a gente entrar, de fato, no tema da audiodescrição. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? É um prazer compartilhar um pouquinho do que a gente faz, do que a gente, né, aprende também todos os dias lá no Instituto Benjamin Constant. E eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, né? No Instituto Benjamin Constant, a gente tem um foco na produção de livro falado mais voltado para a literatura, para a produção de material paradidático, especialmente infanto-juvenil, né, voltado para o público de pessoas com deficiência visual. Então, também vai ser um desafio auxiliar vocês nesse feito, né, porque é um livro específico da área de odontologia, mas, enfim, a gente está aqui para o desafio e para ajudar vocês nesse caminho aí, que eu acho que vai ser bem, bem interessante. Vocês podem aprender e trocar bastante com a gente também. Obrigada pelo convite. Obrigada. Lúcia. Olá, boa noite a todos. É um prazer também estar aqui, falar um pouco sobre o meu trabalho e poder tirar as dúvidas de vocês. E é um grande prazer. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Nadir, então, a palavra é toda sua. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Essas coisas que o destino nos prega, né? Nos aproxima e é sempre muito bom poder compartilhar, ajudar no que puder. O Benjamin Constant é essa a missão do Benjamin, né? Disseminando o conhecimento, passando para as pessoas tudo o que a gente pode passar para auxiliar as cegas e com baixa visão para esse caminho, né?
esse caminho do conhecimento. Então, eu vim hoje para conversar com vocês sobre audiodescrição. Espero poder contribuir bastante e que é para vocês tirarem as dúvidas, tá? Não ficar eu falando o tempo todo, não. Eu quero perguntas, podem interromper aí, tá? Com as dúvidas, porque esse assunto é muito interessante e eu espero que vocês sejam picados na mosquinha da audiodescrição pelo interesse na acessibilidade. Que a Tatiana, pelo visto, já está com esse interesse aí toda passando para vocês, né, Tati? Já, Nadi, olha, já piquei eles. Tivemos uma aula só falando de acessibilidade e inclusão, só para vocês terem ideia das tarefas que eles estão fazendo, né? Além dessa questão do livro falado, a gente tem na anatomia, tem um Instagram do Anatofono, que foi criado por uma monitora de anatomia, nossa antiga monitora. A gente está com uma nova monitora aqui, a Dani, está aqui com a gente. Seja bem-vinda também, viu, Daniele? E aí, com a criação desse Instagram, que tem bastante conteúdo científico voltado para anatomia, com um enfoque para fonoaudiologia, eu dei como incumbência para que eles pudessem agora pesquisar sobre a acessibilidade na web. E aí, eles têm que pegar o post desse que foi feito nesse Anatofono, alguns posts que foram escolhidos, e analisar se eles são acessíveis ou não. E quando não forem, colocar porque não são, né? Então, assim, eu acho que todos eles já estão com esse olhar diferenciado. Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Bom, né? posso começar? Claro! Audiodescrição, né? O primeiro slide é perguntando o porquê da audiodescrição. Eu vou falar assim rapidamente sobre o logo da audiodescrição. É a letra A e D, né, sobre um fundo branco, seguido de 3 ondas sonoras, 3 riscos formando onda sonora. Aí vocês vão me perguntar, mas por que onda sonora? Por que audiodescrição? Por quê? Por quê? Pode passar para o outro slide, Porque a audiodescrição não é porque as pessoas são boazinhas, não. Porque a própria Constituição brasileira já prevê que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, a gente de dignidade da pessoa humana. Quando você dá acesso às pessoas com deficiência visual, né, no nosso caso, você está dando dignidade. Então, não é porque ninguém é bonzinho que vai fazer audiodescrição, e sim porque a lei nos obriga, digamos assim, entre aspas, porque é uma questão legal e de justiça, né? Que as pessoas ficavam à margem quando iam ao cinema, liam um livro, né? Não tinham acesso a essas imagens. E nós temos a Lei de Acessibilidade, né? A Lei 10.098, que é o próximo slide, Tati, por favor. Sim, a Lei 10.098 de 2000, conhecida a Lei de Acessibilidade. No artigo 17, essa lei chama a atenção para a comunicação. Então, diz que o poder público vai promover a eliminação de barreiras na comunicação às pessoas portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, à educação, ao arte, à cultura, ao esporte e ao lazer. Quando a gente fala de imagens, as imagens elas nos comunicam alguma coisa, né? A imagem não está ali apenas para elas estão comunicando algo. Por isso, a acessibilidade
também tem a ver com a audiodescrição, tá? No tocante à comunicação. E em dezembro de 2004, foi publicado o Decreto 5296, que lamenta a Lei de Acessibilidade. E no artigo 52, esse decreto determina que os aparelhos de televisão sejam adaptados para serem usados por pessoas com deficiência. Que adaptações seriam essas? No parágrafo 2º, a regulamentação de que trata o caput deverá prever a utilização dos seguintes sistemas de reprodução das mensagens veiculadas para as pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual. 1. A subtitulação por meio de legenda oculta. 2. A janela com intérprete de Libras. E 3. O que interessa para a gente no momento, a descrição e narração em voz de cenas e imagens. Tá? Então, os aparelhos de televisão tinham que ter esses requisitos para a acessibilidade na comunicação. Tá? A descrição e narração em voz de cenas e imagens para as pessoas com deficiência visual. E aí nós chegamos na nossa Lei 13.146, que é a conhecida Lei Brasileira de Inclusão, que é de julho de 2015 e completou 5 anos agora. Está bem novinha, ainda tem muita coisa para lutar dentro dessa lei. E a Lei Brasileira de Inclusão, ela é a primeira lei que fala mesmo, que coloca a audiodescrição ali escrita. Tá? Então, a gente não tinha a audiodescrição como palavra dentro de uma lei. Então, no artigo 67, nós temos que os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem permitir o uso dos seguintes recursos, entre outros: subtitulação por meio de legenda oculta, a janela com intérprete de Libras e a audiodescrição. Então, aí contemplou a audiodescrição. É lei. Então, no artigo 67, diz ali que vocês têm que prever isso, permitir a audiodescrição. Essa é uma discussão muito grande que a gente tem ainda dentro da audiodescrição, porque a lei está aí prevista, alguns canais de televisão não cumprem, né, porque a Anatel e os produtores ainda têm uma questão assim, de custo, né, com relação à audiodescrição. Alguns canais de televisão cumprem, mas a maioria não cumpre ter os programas com audiodescrição. Tá? Eu não vou fazer propaganda aqui da emissora que cumpre bonitinho, não. Mas, se vocês quiserem saber, é só vocês teclarem na controle da televisão, onde tem o áudio, né, e mostrar lá, DS descrição. E aí o programa que tiver com audiodescrição vai entrar a audiodescrição direto. Tá? Então, o que é audiodescrição, gente? Nós temos ali um bonequinho, né, pensando, com a mão no queixo, e vários pontos de interrogação sobre a cabeça. O que é audiodescrição? Nós vamos entrar agora nesse assunto. Várias definições de audiodescrição para a gente bater um papo. A Vera Lúcia Santiago, ela é professora da Universidade do Estado Estadual do Ceará. Ela trabalha como tradução, né? Ela é linguista, e ela tem um curso de audiodescrição lá também, nessa universidade. Então, ela define a audiodescrição como uma modalidade de tradução audiovisual definida como a técnica utilizada para tornar o teatro, o cinema e a TV acessíveis para pessoas com deficiência visual. Trata-se de narração adicional que descreve a ação, a linguagem corporal
as expressões faciais, os cenários, os figurinos. A tradução é colocada entre os diálogos e não interfere nos efeitos musicais e sonoros. Então, aí nós vemos uma definição muito voltada para o audiovisual. Aí ela só fala do cinema, do teatro, de televisão, né? A gente ainda não está falando de livro, não é verdade? Que é o que interessa para a gente. Tá? Temos a outra definição, a definição da professora Lívia Mota. É uma audiodescritora muito conceituada também, assim como a Vera Lúcia, muito situada em São Paulo e muito conhecida também no Brasil todo. A Lívia Mota diz que ela já é mais voltada para a parte da educação, tá? Audiodescrição é uma atividade de mediação linguística, modalidade de tradução intersemiótica, que transforma o visual em verbal, abrindo possibilidades maiores de acesso à cultura e à informação, contribuindo para a inclusão cultural, social e escolar. As pessoas com deficiência visual, a audiodescrição amplia também o entendimento de pessoas com deficiência intelectual, idosos e disléxicos. Então, ela coloca também que é uma tradução, é uma tradução intersemiótica, de meios diferentes. Aquilo que é visual, a gente transforma em verbal, é transformar o visual em palavras, tá? E aí vai abrir acesso, né, às informações, à cultura, vai poder participar em pé de igualdade com as pessoas que enxergam, tá? O professor Francisco Lima. Dessas três definições, eu coloco o professor Lima também, além de outras pessoas, porque o professor Francisco Lima, ele é formador de audiodescrição, ele é uma pessoa cega, tá? Então, ele se coloca nos dois lugares, né? Ele forma audiodescritor, ele é um consumidor de audiodescrição. Então, o fala dele é diferente do lugar de fala de Lívia Mota, de Vera Lúcia Santiago, de Nadir, de outras pessoas que falam sobre audiodescrição, porque nós enxergamos. Ele não, ele além de ser um formador, ele é uma pessoa cega, ele é um usuário da audiodescrição. Então, ele coloca que a audiodescrição é um giro tradutório que exprime em palavras escritas ou oralizadas os elementos imagéticos necessários à compreensão, apreciação e aquisição de conhecimentos dos eventos visuais, promovendo o empoderamento de pessoas com deficiência. Então, quando ele diz ali que pode ser expressa em palavras escritas ou oralizadas, que é a audiodescrição, não, assim como o termo, né, áudio dá a entender que só pode ser, né, sonoro, ele coloca ali que pode ser também escrito. Porque se nós formos pensar na acessibilidade das pessoas com deficiência visual, nós vamos ter um grupo muito grande de pessoas com deficiência visual. Temos os cegos, as pessoas com baixa visão, e temos um grupo que a maioria ainda não conhece, que são os surdo-cegos. Né? Surdo-cega, surdo-cegueira, ela não vai poder o acesso à audiodescrição oralizada. Ela não ouve. Né? Então, é importante que esse mesmo roteirinho de audiodescrição ele seja escrito em quê? Em braille. Tá? Para uma pessoa baixa visão, esse roteiro pode ser escrito com uma letra em tipo ADO. Para o cego, ou oralizado através do áudio, ou escrito em braille. Tá? Deu para entender? Está confuso? Tem alguma pergunta, Tati? Eu estou entendendo tudo.
Para mim, essa Oi, que definição, beleza! e essa definição para mim, assim, foi até uma surpresa, porque eu acho que a gente não pensa, né, na surdo-cegueira. A gente lembra muito Sim, exato. do cego ou do surdo, mas do surdo-cego, né? Exato. Então, para você dar uma coisa totalmente acessível, você não pode ter todas as deficiências que nós temos, né? As classificações de deficiências aí. E o surdo-cego, ele da sociedade. Então, vamos lá. Nosso público-alvo é o próximo. Pessoas com deficiência visual, cegas congênitas ou não, com baixa visão, e o surdo-cego, né, que eu esqueci de colocar ali. A audiodescrição também atende a pessoas iletradas, as pessoas com dislexia e a idosos. Nós tivemos uma ação lá no Instituto Benjamin Constant, que ele atende desde bebês até adultos que perdem a visão. E aí muitos vão acompanhados dos maridos, esposas, muitas crianças vão com os avós, e nós fizemos uma sessão para esses acompanhantes, né? E colocamos um filme com audiodescrição. Então tinha alguns idosos lá, não cegos, tá? Eram pessoas que enxergam, que a gente diz, videntes. Não é que prevê o futuro não, hein, gente? Vidente da categoria de não cego são videntes. E qual foi a nossa surpresa das pessoas de classe econômica mais baixa, né, com pouco letramento? Então ficaram assim encantados e falaram: eu entendi tudo do filme com audiodescrição, sabe? E se a gente for pensar como os nossos filmes produzidos e onde eles divulgados, os filmes dados, se vocês forem fazer uma pesquisa, os filmes legendados, geralmente eles são colocados da Zona Sul, né? E os filmes dublados são para a Zona Norte. E aí a gente já pode ver essa diferença mesmo aí. Por que os dublados são para a Zona Norte? Porque as pessoas não conseguem ler e acompanhar. Deu por essa dificuldade. Se vocês forem, tiverem lançamento, vocês procurem aonde esses filmes realizados. Sempre é para a Zona Sul. Porque se imagina, né, dentro dessa questão de classes sociais, quem mora na Zona Sul tem um melhor preparo, né, escolar e vai conseguir fazer a leitura e acompanhar o filme. Isso é a nossa realidade, né, digamos, educacional. E é uma diferença mesmo, a gente percebe isso, as pessoas não conseguem. Então, quando nós passamos lá no IBC, nossa, eles ficaram encantados de conseguir ter entendido o filme, como faz diferença, sabe? E de uma outra vez, nós estivemos num musical com a mãe de uma amiga nossa também que fez parte da coordenação, já aposentada. A mãe dela com mais de 80 anos e colocou o fone para acompanhar o musical. Então, musical é uma coisa, sim, elétrica, né? O cantor está aqui, a banda está ali, o cara anda de um lado para o outro, e a mãe dela com fone acompanhando a audiodescrição. Aí nós falamos para ela: ela pode tirar o fone. Ela: eu não estou gostando, que fala, está tocando não sei o quê, eu olho para onde está tocando. Agora pulou, eu olho para onde pulou. Então, para a pessoa idosa, isso é muito. Porque nós vamos pensar, a gente num show, você fica, às vezes, focado apenas no artista principal que está cantando. Você não percebe todo o entorno que está vendo, né? E a audiodescrição te leva para esses outros lugares que a gente não, poxa, nem tinha pensado nisso, em olhar, né, o que está acontecendo, o que o baterista fez, né, como a bailarina dançou, entendeu? Porque a gente fica muito no principal. A descrição te amplia, te faz perceber todas as nuances, tudo que está acontecendo.
tá? Alguma pergunta? Para mim, isso foi uma curiosidade, viu, Nadir? Que eu não tinha ideia de como a audiodescrição poderia ajudar os idosos, né? As pessoas Sim, disléxicas muito. também são passava pela minha mente. Sim, Nossa, é sim, igual sim. os nossos disléxicos, eles já fazem as provas com ledores. E aí, Sim, por que não aplicar isso no conteúdo, exatamente, né? exatamente, Perfeito. exatamente. Exatamente. E isso é baseado em pesquisa, sim, Tati. Assim como pessoas com baixo nível, com dificuldades, tá? Isso tudo baseado em pesquisas. E Ótimo. onde é aplicado, né? A audiodescrição pode ser aplicada aonde? No teatro, no cinema, na televisão, né? Onde é audiodescrito os cenários, os efeitos de luz, os personagens, os figurinos e as ações, aquilo que está sendo feito, né? A Tati agora bebeu água. Uma pessoa cega nessa live não saberia que a Tati bebeu água, né? Ficaria sem saber. As caras e bocas que a gente faz, né? Isso diz muito para a pessoa cega, certo? Então, ela ficaria por fora de uma ação física que a Tati fez agora, né? Que foi a água. Se tivesse audiodescrição nessa live e uma pessoa assistindo, ela saberia essa ação que a Tatiana fez, tá? No museu, né? Quando você vai aos quadros, às esculturas, os vídeos e tudo mais que fizer parte da exposição, tem que ser autodescrito. Ainda estamos caminhando, tá? Ainda estamos caminhando muito na parte da audiodescrição, mas é um caminho que agora volta. Com lives, agora, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, o que a gente vê de live com audiodescrição, felizmente, né, que esse público que era tão invisível, visível. A pandemia serviu para mostrar à sociedade que nós somos diversos, né? E que nós temos um público diverso e que tem essas necessidades e que fazem parte da sociedade. Felizmente, de alguma bom a gente tem que tirar, né? Do limão a gente tem que fazer uma lida. A gente não pode achar que tudo está ruim, né? Então, esse momento que a gente está vivendo, surgiu muitas lives com audiodescrição. Então, estão promovendo o acesso a essas pessoas que até então eram invisíveis. Bom, aplicabilidade nos livros, que é o que nos interessa, né? Serão audiodescritas todas as ilustrações, fotografias e figuras. Em palestras e eventos, a pessoa responsável pela audiodescrição deverá, cada pessoa que for falar, né, descrever a cada pessoa que for falar, a material visual que for apresentado, tais como filmes, PowerPoints, slides e fotos. Hoje em dia, os próprios palestrantes já estão se preocupando com isso, de já levar o seu PowerPoint e, na apresentação, fazer a audiodescrição. Que antes as pessoas só ficavam falando aqui, aí li, point, ou então ali, foi o próximo, né? Sem se preocupar se na plateia tem gente de baixa visão. Você não, né? E é outra preocupação, como a Tatiana colocou, a questão da web, de acesso à web, uma outra preocupação deve ser na apresentação de slides, né? A apresentação com cores nítidas, cores que atrapalhem, porque você não está sentado ali. Uma pessoa já tem uma deficiência. Para isso, ela usa o óculos para fazer a refração, né? Então, se tiver um contraste ruim, as pessoas não vão conseguir enxergar. Às vezes a gente, essa letra bonita, esse fundo está lindo, vou fazer um fundo verde com uma letra amarela. Mas não é viável para você apresentar aquele PowerPoint para uma plateia. Fica muito bonito, de repente, no seu computador. Mas para você dar para um público, não. Exatamente que a gente tem que pensar em que público a gente está apresentando, né? A gente não conhece as pessoas.
Então, a gente não tem que pensar só no meu conforto, né? Ficou muito bonitinho para mim. Pensar em dar acesso às pessoas. E pensar nesses contrastes é muito importante. Então, os melhores contrastes para a apresentação é o fundo branco com a letra preta, o fundo preto com a letra branca, porque você faz o contraste. Nada de ficar inventando, ficar verde, vermelho, né? Porque dependendo do fundo que você coloque, isso não vai funcionar, tá? No campo da comunicação, a audiodescrição tem a finalidade de transformar uma mensagem transmitida pelo emissor de forma visual, de modo que faça o mesmo sentido para quem recebe de forma audível. Mas, né, todo o material audiodescrito, todo o material didático deve ser audiodescrito pelos professores. Isso pensando na inclusão, né? Nós estamos no Benjamin Constant, que é uma escola especializada para pessoas cegas e com baixa visão. Mas os nossos alunos, eles saem dali e vão para o ensino médio competir nas salas regulares com as outras pessoas. A pessoa, quando recebe um aluno cego ou com baixa visão, ele tem que se preocupar. Muitos alunos nossos sempre relataram, quando eles iam para o Pedro II, para outras escolas do Estado, as pessoas falavam, eu não tenho culpa se você é cego. Sabe? Coisas assim que a gente não acredita que no século XXI ainda possa existir pessoas que falem isso, né? Então, é importante, sim, que ainda exista o Instituto Benjamin Constant, porque quando sai de lá, ele já é maduro para, quando ouvir uma fala dessa, a maturidade para responder, né? Para responder esse professor. Como já aconteceu com um aluno nosso que falou para ele que começou a dar uma aula de matemática, falar das figuras geométricas e não descrevia para ele. Aí ele levantou e falou, olha, o senhor sabe o que é um quadrado? Eu sei o que é um quadrado. Ele pegou a bengala e fez um quadrado com a bengala dele. Um triângulo, eu sei o que é um triângulo. Então, o senhor pode falar comigo. Eu, Benjamin Constant, eu aprendi tudo isso. Então, quando a pessoa está preparada, né, emocionalmente, para encontrar essas barreiras atitudinais, é maravilhoso. Uma criança pequena, não. Uma criança numa escola regular que enfrente uma dificuldade dessa, ela vai se encolher. Eu costumo sempre dar um exemplo de uma criança pequena que o professor ensine a amarrarem o sapato e essa criança cega não consiga. É achar que ela não consegue por ser cega. A criança que enxerga pode não ter conseguido também, mas ela não viu. E ela vai achar que a culpa dela não ter aprendido a amarrar o sapato é pela deficiência visual dela. Então, quando uma criança está entre os seus pares, entre seus iguais, se uma criança cega não aprendeu como ela também não aprendeu, ela vai dizer na prova conseguir. Né? É gente de estar disputando, entre aspas, com uma criança que enxerga, porque ela sempre vai se sentir uma fracassada, tá? Desculpe o discurso, tá? Mas a gente tem que falar. Nadir, não, mas eu acho que cabe excelente esse seu discurso aqui, é uma coisa que eu bati muito na tecla com eles, falando de acessibilidade, que a primeira coisa, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente pensa em acessibilidade arquitetônica. Depois a gente começa a conhecer a acessibilidade na comunicação, a acessibilidade digital, e eu falo que o maior desafio para todos eles sabem disso, né? Um discurso que eu falo o tempo todo é a acessibilidade atitudinal, porque é o trabalho de formiguinha, né? É você conseguir fazer com que cada um tenha esse olhar, com que cada um não traga essas barreiras atitudinais, né? Com certeza. A atitudinal é aquela que você já vê a pessoa vê o deficiente e não a pessoa, né? Vê a incapacidade e você acha que ele não vai conseguir, né? Ah, não vai conseguir porque é cego,
Ah, não vai conseguir porque é cadeirante. Ah, não vai conseguir. Gente, a gente tem que ver as possibilidades. Todos nós, como você me disse, né? Todos nós temos dificuldades e temos facilidades. Em algum aspecto nós temos dificuldades, em outros nós temos facilidades, não é? Nós vemos os jovens hoje com a tecnologia, né? Eles conseguem tudo. Isso não é diferente das pessoas cegas. Conseguem tudo com o celular, com um ritmo de voz, de leitor de tela, que a gente não consegue entender nada, mas eles conseguem. O leitor de tela deles, eles colocam numa velocidade rapidíssima. Gente, como é que você está conseguindo? Porque eles têm a plasticidade do cérebro deles, já é para isso. Nós não conseguimos, mas eles conseguem. Muitas eu fico assim, gente, como é que o cego consegue, né, digitar, fazer determinadas coisas? Porque sabe. A gente não pode olhar como incapaz. Não, você não vai conseguir. Vai. Ele está nesse mundo, né? O mundo é digital, o mundo é agora, está vivendo. Então, é obrigado a aprender, não é verdade? Então, a gente tem que olhar as pessoas com as suas características e as suas capacidades. Não olhar a deficiência como deficiência, né? De falta, não é isso? Eu acho que é isso Na mesmo. cultura... Essa fala, né, de só complementando, né, que cada um de nós aprende de uma forma. Então, a pessoa que tem uma deficiência também vai aprender da forma dela. Se a gente trouxer os meios, ela vai aprender. Então, eu acho que é esse, com certeza. esse o É pensamento. das possibilidades, né? É da possibilidade. Da cultura, a audiodescrição é a arte de descrever imagens por meio das palavras. E para pessoas com deficiência, a audiodescrição é uma tecnologia assistiva, um recurso de habilidade que vai permitir ouvir o que não pode ser visto, compreender o que não pode ser compreendido em uso da visão. Nós não vamos explicar através da audiodescrição nada, gente. Não é isso. Nós vamos transformar aquela imagem em palavras. A gente não vai explicar, eu estou explicando para ele o que é. Não. A gente vai transformar o em palavras. E aí sim, ele vai essa ação vai dar acesso, que ele vai entender, né, aquilo que com a visão ele não consegue. Bom, quem faz a audiodescrição? Pode dar outra clicadinha aí que vai aparecer. O audiodescritor, o consultor, que é uma pessoa com deficiência visual. Mas não basta só isso, tem que ter a formação em audiodescrição, tem que ter curso de audiodescrição. Não basta ser cego para dizer que é tutor, tá? Se ele não conhecer as diretrizes da audiodescrição, vai fazer uma consultoria errada. E não basta eu, enquanto professora do Instituto Benjamin Constant, que já trabalho lá há alguns anos, dizer que sou audiodescritora sem curso de audiodescrição. Tá? Então, tem que fazer o curso para me intitular audiodescritora. Joel Schneider dá 4 atributos necessários para o audiodescritor: observação, edição, a linguagem e a voz. Então, quando a gente vê uma imagem, você tem que observar, olhar de novo e tornar a olhar, até que você perceba tudo o que aquela imagem está transmitindo para você. Eu vou escrever sobre aquela imagem, né? Eu não quero transformá-la em palavras, então eu vou fazer uma edição. Eu vou escrever e eu vou editar o quê? O que é importante que eu diga. Porque muita gente fala, imagem estática que vai ver. Eu tenho tempo, eu não preciso ter minutos, né? Eu
estou com todo o tempo do mundo, eu vou escrever bastante, eu vou falar tudo, 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 tudo. Eu vi um quadro, eu vou... Se você não editar, se você não escolher as palavras, se você não for sintética, quando chegar no final, o cego, você vai perguntar para ele, entendeu? E aí, você viu o que eu falei para você? Ele vai falar assim, não me lembro mais do que você estava falando. Você falou tanto, você descreveu tanto. Ele só sabe as últimas frases. Então, observa e edita. O que é importante? O que esse quadro está me dizendo? A imagem está me dizendo? Tá? E a linguagem. Quando eu for escrever, eu tenho que pensar também para que público que eu estou fazendo. É adulto? É uma criança? Eu tenho que usar uma linguagem de acordo. Eu não posso usar que uma criança não vai compreender. E a voz, né? Aí isso aí é com a nossa querida Lúcia, né? Que é a dona da voz. É dubladora, locutora, né? Então, para a audiodescrição ser gravada, é importante, se o audiodescritor for gravar, que ele tenha um cuidado com essa voz, que tenha uma boa locução, que tenha uma boa dicção, né? Que consiga transmitir de uma forma clara aquela imagem. Tá? Agora vamos para o nosso processo. Quando eu pego a imagem, eu tenho que nomear e identificar o que ou quem, né? O que ou quem. O que eu estou vendo? Quem está nessa imagem? Localizar e situar. Onde? Ação espacial e temporal dos ambientes. Está à esquerda, tá certo? Qualificar. Como? Mas aí esse como é de que modo, tá? Quase que um advérbio, tá? Descrever a ação. Faz o quê? De que forma? Naquele qualificar ali, a gente não vai dar adjetivos interpretativos, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. E se o tempo, quando? Isto se for uma imagem, né? Uma foto de uma criança num jardim. Se é um dia ensolarado, você vai situar o tempo. De sol, tá? Chuvoso, né? Hoje está chovendo pra caramba. Se nós fôssemos se eu estivesse aqui na janela e fosse audiodescrever, né, a paisagem que eu estaria vendo agora, eu ia dizer sobre a chuva. É noite, chove. Né? Uma foto, eu ia dizer, tá? Professora, poderia voltar esse slide só um minutinho? Pois não, volta aí, tá? Por favor. Professora Nadir, então, pois não. Nesse qualificar como objetivo, eu vou usar um exemplo nosso muito voltado, porque o nosso vai ser anatomia. Então, vamos supor, eu vou pegar um músculo, né? E eu vou classificar eu vou qualificar esse músculo, é meio que uma classificação, se ele é longo, se ele é um músculo mais curto. Isso é a adjetivação. Agora, o como, eu vou estar descrevendo não só o que ele faz, mas como esse músculo faz. Sim, sim. Isso vai depender do que é aquilo que eu estou colocando, do que é a imagem, tá? Do que é, certo? Você vai colocar, nós vamos ver os exemplos aqui e a gente vai... Eu acho que... nomear e identificar o quê? Músculo certo. Isso. Fala, Tatiana, desculpe. Não, era isso mesmo que eu acho que Nadia ia começar a falar agora. Eu acho que Cíntia interpretou bem, assim, só para a gente fechar o processo, né? Assim, para ver se eu estou entendendo, tá? Vai vendo aí, gente. Turma, me acompanhe também se vocês estão entendendo como eu. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer diante da audiodescrição é escrever um texto. Escrever um texto seguindo esse processo de nomear, nessa sequência, localizar, qualificar
Qualificar, descrever a ação e Qualificar, designar o tempo descrever. se houver, certo? Isso. Depois de Uhum. feito isso, é que É eu isso vou, aí. de fato, fazer a gravação. Exatamente, fazer a gravação, isso, exatamente. Tá. Mas a gente vai ver nos exemplos e eu acho que vai ficar mais fácil para o pessoal entender. Eu acho que sim. Eu acho que um exemplo que eu posso citar aqui rapidinho para eles recordarem da aula passada, que é músculos da mímica, por exemplo, né? Então vamos falar do músculo occipitofrontal, localizado, a sua inserção no occipital e a sua origem no occipital e a sua inserção na testa, né? Na minha cutis. E aí, como adjetivo, eu poderia dizer que as fibras são longitudinais, que eles vão Isso, elevar exatamente. a sobrancelha, corrugar a fronte quando se contraem. Acho que seria Isso. um exemplo de audiodescrição. Exatamente, exatamente. Tá? Deu para entender o que perguntou? Com certeza, professora. Fechou o raciocínio. Tá ótimo. Então, a gente vai ter que ter um cuidado quando olhar a imagem, se é, né, a relação entre a imagem e texto, se ela é uma imagem de redundância. Se é redundância quando a imagem é simplesmente uma repetição das informações que estão no texto. Se a imagem, se o texto já fala, eu não preciso fazer audiodescrição. Não é verdade? Se eu já tenho um texto que já vai dizendo sobre aquela imagem, eu preciso falar, porque vai ficar redundante, tá? Uma imagem de informatividade, quando a imagem acrescenta informações que não estão presentes no texto, completando o seu significado. Na descrição é possível acrescentar essas informações, tá? E a complementaridade é tão importante quanto o texto. A interpretação da imagem do texto gera um novo significado. Então, a gente tem que olhar, ter esse olhar para a imagem, tá? Se a gente tem texto. No caso do Atlas, né, o que tem de texto é mínimo. Então, a gente tem que prestar atenção nesse pequeno texto, se ele complementa, se ele é redundante ou se ele é informativo da imagem, tá? Aqui vem as principais diretrizes, né? Eu não vou explicar para o cego o que é. Eu vou descrever o que eu estou vendo, tá? Então, descreva o que você vê. Esse é o primeiro mantra. O segundo é menos é mais, tá? Primeiro mantra, descreva o que você vê. Eu não vou inventar. Se eu não consigo ver, chegar no mínimo ali, eu não falo, eu não vou deixar dúvida, tá? E menos é mais. Não é escrever demais, fazer um testamento, não. Porque pouca coisa vai ficar, tá? E ir do geral para o específico e dar informação direcional. Essas diretrizes são baseadas no treinamento e capacitação de audiodescritores e formadores dos Estados Unidos. É usada até hoje, tá? Descrever clareza. Pois não, filho? Diga, Na hora Milena, de né? dizer isso, na hora de dizer a imagem, tem que apresentar, falar que é uma imagem, eu posso só descrever. Você tem que falar o que é a imagem, tá? Em áudio a gente não usa a palavra imagem. Por Ok. quê? Tudo que a gente vê é imagem, Milena, né? Vamos pensar assim no geral. Eu estou vendo você, você está me vendo. Então, eu sou uma imagem e você é uma imagem para mim. Então, eu não preciso dizer imagem, não. Se eu já estou falando da Helena, eu corto essa palavra imagem, tá? Eu já começo falando o que eu quero falar, tá? Músculo tal, 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 tal. Pronto, daí eu vou embora, tá certo? Sempre lembrar de não colocar a palavra imagem na frente. Eu vou dizer, se é uma foto, foto do músculo tal. Gravura do músculo tal. Certo? Entendeu? Descrever com clareza e objetividade. Priorizar informações, tá?
ser claro e objetivo. Usar frases curtas. Essa é uma dica muito importante para a gente não se alongar. Aí você é objetivo quando você usa frases curtas. E descrever de cima para baixo, né, top-down, e da esquerda para a direita. Ah, e por que de cima para baixo? Vamos pensar. Ninguém olha o outro com desdém de baixo para cima. Olha, não. As pessoas falam, ai, fulano me olhou de cima para baixo. E o nosso olhar é de cima para baixo, tá? E é da esquerda para a direita, porque essa é a leitura ocidental, da esquerda para a direita, tá? O oriental eu não sei como eles fazem, tá? Não me perguntem isso não, por favor. Me poupem dessa pergunta. Não usar nos vídeos de audiodescrição, tá? Vermelho é para não usar. Pronome possessivo, eu, sua. O seu músculo tal, tal, tal. Não, tá? Passou pelo seu lado esquerdo. Não, porque quem lê, né? Eu estou lendo, né? O músculo tal passa pelo seu lado esquerdo. O meu lado esquerdo, não. Passa pelo lado esquerdo, tá? Ponto, tá? Não usar verbo no vídeo, em imagem estística, é o caso que nós estamos trabalhando. Por quê? O verbo no vídeo, ele dá uma noção de movimento, fazendo, usando, para... Ele dá uma noção de movimento. E não interpretar. Não dizer que é bonito, que é feio, certo? Francisco Lima, ele diz que a audiodescrição... Pois só não? uma pausazinha, né? Eu estou vendo aqui eu cometendo todos os erros, né, Nadir? Nadir hoje me enviou um texto de uma audiodescrição de uma imagem, daquelas dúvidas, lembra, gente, que eu postei para vocês e que a gente foi construindo? E eu fui botando só unindo, unindo. Não, não tem problema. Mas Você é ainda não tinha ótimo que participado da eles veem que live. o professor também erra, porque eu não sei, né? A gente está Com aprendendo. certeza, com certeza, com certeza. E você pensa que não, mas esses verbos, eles dão uma noção de movimento. Então, quem não está... Ó, o troço está ali no momento, unindo. Né? Você falou isso agora, Tati, me lembrou de uma amiga minha, Virgínia, que é consultora comigo, e ela assistiu uma live uns dias aí, ela falou assim, Naná, engraçado, a menina falando de imagem estática, e agora que eu fui me tocar realmente, olha só, a gente faz, ela é consultora, ela corrige, né, os gerúndios, não sei o quê, e ela falou, e a menina todo, o quadro escreveu, ela usou o gerúndio, entregando o diploma, não sei o quê. Ela falou, gente, na minha cabeça, ela falou, parecia que era um movimento, que aquilo era um filme, sabe? Ela falou, olha, foi muito engraçado como eu me vi dentro da cena e eu vivi a cena como se fosse um filme. Entendeu? Assim, ela falou assim, nossa, eu não vendo, e ela falando, e a pessoa entregando o diploma, ou pegando a bolsa. Eu falei, meu Deus do céu, era imagem estática e eu estava vendo todos os movimentos, como se fosse um filme, entendeu? Que o verbo dá. E muitos verbos, por exemplo, veste uma blusa, não está no gerúndio, mas o veste parece que você está vestindo no momento. Tatiana veste uma blusa estampada. Não, né? Tatiana usa uma blusa estampada. Pronto, quando eu digo veste, né? Pensamos que você está vestindo neste momento. Verdade. Entendeu? Não é só o gerúndio, tá? Mas alguns verbos nos dão essa noção de ação no momento, tá? Então, Francisco Lima nos coloca que a audiodescrição ela tem que ser clara, concisa e correta, específica e vívida. Então, ele coloca ali 3C mais E igual a vívida, né? Clara, concisa e correta, mais específica igual a vívida. Então, você vai ter uma audiodescrição que vai fazer com que a pessoa
veja a imagem. Gente, mas o ver para o cego não é nosso, né? A gente tem que entender que as pessoas cegas, elas têm um banco imagético, né? Um banco de palavras, que ela vai lá no HD, pega aquilo e transforma aquilo em imagens. Não é mais aqui como nós enxergamos. Não tem uma forma de processar essas informações. Aí chegamos na nossa primeira imagem. Quanto tempo é a nossa live? Você não botou as imagens, Tati? Esqueceu? Ah, sim. Obrigada. Ih, tô sem som. Tô sem Tati, som. tá no mudo. Tá no Oh, mudo. desculpa, gente. Nós temos ainda 40 minutos. Tá bom. Aí a Nadir fez essa primeira, Isso. Eu essa queria primeira que fala, dentro... explicando sobre Desculpe, Tati. audiodescrição. E agora eu tinha montado algo baseado naquelas dúvidas que eu conversei com vocês no grupo de WhatsApp, e para que a Nadir pudesse começar a nos responder. E nada mais justo do que trazer as imagens para que a gente pudesse, em cima das imagens do livro que nós vamos falar, já começar a trabalhar. Então, a partir de agora vão vir algumas perguntas com exemplos. Isso. Não coloque a audiodescrição não, tá, Nath? Não, não coloquei nada. Coloquei só as imagens mesmo. Isso, tá ótimo. Tá? Então, só para Graziele e Lúcia, que não viram essa apresentação, acho que na íntegra, o livro que nós escolhemos para transformar em livro falado é esse Atlas de Anatomia. O Atlas ele é bastante extenso. Esse projeto, como está iniciando agora, a gente vai fazer 3 subcapítulos de um capítulo maior, que é o capítulo de cabeça e pescoço. Então, a gente vai um pedacinho de cada vez. No próximo semestre, a gente faz mais um pouco e por aí a gente vai conseguindo, com certeza, seguir adiante, tá? E aí, a primeira dúvida era se eu li a capa, né, Nadir? Aí pode continuar. Sim. A Grazi vai falar do livro do lado nessa semana, né? Na quinta-feira. Ah, tá bom. Então, a Grazi, quando falar do livro falado, ela vai explicar a vocês como fazer, né? A audiodescrição, a capa, ela tem é uma imagem. A gente tem a mão ali, né? Tem a cor, que é importante, gente, é importante a gente dar informação de cor, tá? Para a pessoa cega. Ai, mas ele não tá... Mas o mundo é colorido, não é verdade? Não importa se a pessoa não enxerga. O mundo é colorido, você tem que dar essas informações, sim. Porque se ele for numa biblioteca para pegar o Atlas de Anatomia, aí chega lá, tem um Pedro Bó, desculpe, tá? A brincadeira. A pessoa não sabe, né? Aí ele diz assim, não, mas eu já peguei esse livro falado, e a capa é da cor tal, né? E ele vai pegar, a pessoa vai pegar, então já sei qual é. Não, mas tem um outro de uma capa. Não, o que eu quero é capa roxa, certo? Então é importante a gente falar, né? Cor, dar essas informações de cor é importante. Eu queria ver se alguém tem alguma ideia de como fazer a audiodescrição dessa capa. Começar a chamar Pode pelo chutar. nome, hein? Para ver se está presente, hein? Meu Deus! Eu começo assim, Nadia. Começar a chamar pelo nome. Muito bem. Ó, quem eu tô vendo aqui de cara? Eu tô vendo... Eu não tô vendo ninguém. Sim. Eu não tenho noção nenhuma, professora. Nenhuma. Tô assustadíssima. Não, então, mas já que você está assustada, quem é você? Daiana. Sou Daiana. Daiana. Isso. Então, já que você teve a coragem de falar que está assustada, você dá um chute aí. Como você faria? Se a gente soubesse, a gente não estaria hoje aqui conversando, né? Vamos lá. Vamos pensar no que a Nadir já falou, né?
De cima para baixo, Ah, gente, esquerda deixa para direita? isso, de cima para baixo, esquerda para direita. Isso, vamos pegar o O que que? ela já falou aqui com a Vamos gente. lá. Pensa no que eu falei, que tem que falar de cor, né? Que eu tenho que falar o nome do livro. Eu E que começo eu com a tenho que cor falar ou com o nome do livro? o que faria mais sentido para você? Eu acho que eu começaria com a cor. Muito bem. Vamos lá, Daiane. Qual é a cor desse livro? Eu já vi até a cor Roxo. errada, né, Tati? É roxo. Opa, tem criança, que bom. Não é meu neto, não. Roxo. Sim. Vamos lá, audiodescrição da capa. A letra está... como é que está essa letra? Com o roxo. Daiane? Espera aí. Não tá precisando. Negrito, né? É. Como? Branca e negrito? Sei. Não, com relação Não escolhe mais a minha cor. Então a gente vai falar livro de capa roxa, com letras brancas. Isso. Sim. Aí eu leio Atlas de Anatomia. Muito bem, tá? Então, a gente não vai falar livro de capa roxa, tá? Certo? Porque você já está gravando, certo? Uhum. Né? Aliás, você está gravando. Você vai mandar para ser gravado e vai ser. Então, a gente vai colocar sobre fundo roxo a cor da... Oi? Alô? Ô, professora. Tá travando. A gente só explicou sobre fundo roxo. Uma dúvida, é a Verônica que está falando. Haveria a necessidade lá na capa de falar que o nome anatomia está com uma letra maior ou somente dizer que a anatomia em negrito? Nem faz tanta diferença, tá? Porque para a pessoa cega, você só vai dizer que ela está com a letra maior quando todas as letras forem em maiúscula, tá? Aí você vai dizer em letras... Peraí, não é maiúsculas, não. Em letras... Ih, Uma gente, fonte fugiu maior, agora. né? Não, mas tem A fonte um maior. termo que Negrito. você usa que aí o cego sabe que... Oi? Alô? Garrafal. Não, caixa, desculpe. Em caixa alta, ele sabe que é tudo maiúscula. Fora isso, não faz diferença, tá? Não coloca negrito, nada, para não dar muita informação, porque não é esse o foco, certo? O que ele quer saber, eu tenho que o nome falar do livro, não é isso? letra em si? Ou eu posso falar anatomia em caixa alta? Não, você tem que falar letra, tá? Olha, então vai ficar do roxo em letras brancas. Aí eu não preciso colocar escrito anatomia, preciso? Hein? Não preciso dizer que está... Por quê? Por que eu não preciso dizer que está escrito? Já vou ler. Hã? Porque na descrição eu já vou estar lendo. Atlas de Anatomia. Atlas de Anatomia. E por que eu não preciso dizer que está escrito? Coloquei ali em letra. Se está em letras brancas, é porque está. Não existe uma coisa que esteja com letras que não esteja escrito, não é verdade? Certo? Tá? Então, o que a gente tem que ter? A gente vê em muita audiodescrição as pessoas colocarem em letras brancas está escrito. Não, né? A gente tem que ser sucinto, não é isso? Se eu já falei que está com letras, é porque está escrito, né? Então, em letras brancas, Atlas de Anatomia. Sobre o fundo roxo, letras brancas, Atlas de Anatomia, tá? Acho que eu tenho aí nessa capa, gente.
né? O difícil agora é que essa mão, ela tá... O difícil para a gente em anatomia é escrever isso especificamente, porque você vê uma mão que tem músculos e ossos, né? Sim, e é isso que você basicamente tá vendo. a musculatura. Não é isso que você está vendo? Exato. Não é isso que você está vendo? Um mantra. Isso. Descreva o que você vê. É isso que você não está vendo. A mão da Nadira ali. Você está vendo uma representação, né? Com ossos e músculos, né? E o que mais? Falaria coisa aí. Como falaria a cor do músculo junto nisso? Uma mão compondo ossos e músculos na cor. Se você quiser acrescentar cor, beleza, mas também não vai fazer muito para o entendimento, tá? Entendeu? Aquela questão de você menos, tá? Entendi. Aí, como é que vai ficar? Então, a primeira frase nós já falamos, né? Sobre o rosto em letras brancas, atlas de anatomia, tá? Essa mão está onde? Está do lado? Onde está? Vamos lá, aquela questão da localização espacial, né? Esquerda. Tá, pode dizer que está do meio para baixo, à esquerda. Do meio para ficar muito confuso. Eu vou ter que escolher uma coisa. Ela está onde? Na esquerda. Inferior à esquerda. Esquerda. Isso. Lateral esquerda, fica mais ou fácil abaixo. falar. Eu não preciso dizer a esquerda. Se ela tivesse à direita, eu falaria. Lembra da questão da leitura ocidental? Que é da esquerda para a direita? Eu só vou dizer se ela tivesse à direita, eu colocaria, tá? Quando eu começo o áudio de escrever, eu não preciso dizer à esquerda, porque eu já começo a falar a figura que está à esquerda, entendeu? Entendi. Certo? Tá? Se tivesse lá em cima, eu diria acima, tá? Mas ela está abaixo à esquerda, né? Então, à esquerda eu não preciso dizer. Abaixo, o que eu tenho? Mão, né? Abaixo, uma mão. Upa, eu tenho uma mão. Que delícia, gente. Olha, comeria agora uma mão. Olha a cacofonia, olha a cacofonia. Foi ótimo. Isso, foi maravilhoso esse exemplo, tá? Não estou brigando, não, hein? Não, com certeza. Tá bom. Por quê? Por quê? Mas escapou uma cacofonia. Isso, mas a gente tem que lembrar exatamente a cacofonia, que a audiodescrição vai ser lida, no caso de vocês vai ser. Então, para o entendimento da pessoa cega, uma mão, né? Certo? Entender que realmente é mão quando chegar lá no final que vocês vão falar o que tem. Porque, no contrário, ele vai pensar que é uma mão. Então, eu não coloco a locução uma é mão. terrível. Não é verdade? A minha é terrível. Vamos desenvolver. Tá? Então, eu preciso dizer que é uma mão? Não. Mão. E como que é direita, essa mão né? estágio? Direita? Não. Não direita. Olha o dedinho, o dedo do polegar onde está. É a mão esquerda. Mão esquerda. Não é esquerda, gente? É. Não é? Sim. Tá? Esquerda, isso. Como que esta mão está, hein? Tá faltando mãozinha. Gente, vocês estão fazendo bonitinho, viu? Mão. Falaria repousada ou espalmada? Espalmada, a palma da mão está para cima, não é? Repousada. Repousada, aberta. ela está dormindo, tadinha. Vamos pensar, está repousada? Não. O que eu vai dar vejo trabalho dessa é todo mão, verbo. hein? Isso. Não. Tem um termozinho. A gente usa espalmada e o contrário de palma é o quê? Da palma da mão, o contrário da palma da mão, o que é?
Dorso. Isso, dorso. Dorso de mão esquerda. E aí teve uma menina, acho que foi a Daiane que falou, negócio de músculo, osso. Foi? Então vamos lá, vamos recapitular. Quem escreveu aí? Pode me sobre o fundo. Foi a Cíntia que falou dos ossos e dos músculos. Isso, Cíntia, dei o crédito para outra, vou tirar o crédito da menina, vou dar para a Cíntia, pronto. Eu falei só sobre as cores. Muito bem das cores, né? Vamos junto. É, isso aí. Somos uma equipe, lembra disso, né? Isso, vamos lá. Sobre o fundo roxo, em letras brancas, né? 2 pontos. A Atlas de Anatomia. Não é isso? E a redação? Tem que falar os 2 pontos Abaixo. também. Hã? Não, desculpe. Eu estou só lendo a redação como ficou, tá? Quando for gravar, não precisa falar a pontuação. É ler com entonação, tá? A Lúcia vai falar sobre isso. Abaixo, como é que ficou? Dorso, né? Dorso. Dorso de mão esquerda. Com o quê? O que tem essa mão esquerda? E ossos aparentes. É o músculo. Músculos e ossos. Músculos. E tem mais coisas aí. A Tatiana me colocou. Tendões. Tendões, né? é. Tendões. Tá? É Aí tendões, acabou. verdade. Nós falamos, tá? Nós falamos o que tem a capa, tá? E aí, o que a gente vai falar? Os autores, né? Editoria, à direita. Editoria, letras roxas. Editoria de Anne Apapá. Nesse momento não é necessário falar a cor da letra, né? Não, tá? Certo? E vai embora, acabou. Tá bom? E vai lá até a 3ª edição. Pronto. Viu o que vocês fizeram direitinho? Quase. Nem doeu. Hã? E é uma capa relativamente simples, né? É uma capa simples. Com a minha ajuda. É uma... Pois é. Isso que eu ia falar, Eu não tive a Nadir ficou moleza, gente. pesquisando sobre anatomia, viu? Isso que eu ia falar, vocês não Oi? sabem o trabalho que essa mulher teve para preparar essa aula, gente. Ela me mandou a descrição assim, perfeita, que eu falei assim, gente, como ela arrumou esses termos técnicos? Nadir. Pois é, pesquisa. Vocês já estão na área, né? Da anatomia, como é que é? De fono, vocês são não, né? É. Isso. Então, vocês estão na área, vocês conhecem os termos, vai ser mais fácil para vocês. Eu tive que ficar pesquisando, o que é isso? Meu Deus, o que é aquilo? Né? Mas vocês são da área. Nadir, se você quiser, tem uma vaga no meu grupo, tá? Seja bem-vinda. Ih, vai dar briga, todo mundo vai querer a Nadir no grupo. Como eu vou gravar, então eu solicito as audiodescritoras. Então eu quero as audiodescritoras. Eu vou ser escritora. Então tá bom. Vocês vão ser consultoras dentro da área, né? Vão me pensar o que é. Foi o que a Tatiana fez comigo. Porque eu tive que procurar, né? Então, esse é um dos trabalhos do auditor. É pesquisar, sabe? Porque a gente não sabe tudo, felizmente, né? E aí, procurando, pesquisando sobre anatomia, gente, eu aprendi um monte de coisa do crânio. Eu não sabia que eu tinha tanta coisa dentro da minha cabeça. Não é? Tá? Tati, mais alguma coisa? Eu estou sem a Tati aqui. Por quê? Oi, Nadir. Eu estou aqui. Sim, diga. Eu coloquei... pare. Então, deve ser feita a autodescrição da capa, você já respondeu essa. Aí eu acho que essa pergunta do livro falado, talvez, Grazi, deixar para a próxima, né? Eu acho. Isso. Sim, porque daí a Nadir também consegue amarrar melhor o final da explanação dela, né? E na quinta a gente fala mais. Assim. Fala mais, tá. Deixa eu ver o que tem mais de audiodescrição aqui. Essa imagem, Nadir, lembra? Como?
essa imagem da região anterior lateral do crânio? Espera aí, só um minuto que eu fiz uma besteira aqui. Tá. Eu estou vendo um monte de gente e não estou vendo a imagem. Ah, Cadê a imagem do crânio? Achou? A imagem é aqui, mas não estou vendo no celular. Tá bom. Vamos lá. Regiões anterior e lateral do crânio, né? Tem que descrever tudo à esquerda Não e depois à entendi, direita? filha. Tem que descrever primeiro tudo à esquerda e depois à direita ou não? Sim. Descrever tudo que está à esquerda, começa da esquerda, a não ser que o foco esteja em outro lugar, tá? Mas você começa da esquerda para a direita sem dar essa localização de esquerda, certo? Agora aqui, a Tatiana me ajudou, e aí, vamos lá. A gente vai ler, né? Quando vocês forem ver com a Grazi, vocês vão ver que vocês vão ler a legenda. E a legenda, muitas vezes, ajuda a gente na audiodescrição, tá? Se vocês prestarem atenção na legenda, a legenda nos ajuda. Regiões anterior e lateral do crânio. Figura 37.1. Região lateral do crânio. Vista lateral esquerda. Viu? A legenda que me deu a localização. Vista lateral esquerda. Então, quando eu começar a escrever o meu roteirinho, eu não preciso dizer que é o lado esquerdo, porque a minha legenda já está falando. Senão eu vou ficar sentante, tá? A legenda já diz que é vista lateral esquerda, que é do lado esquerdo. Eu, na audiodescrição, falar que é do lado esquerdo, tá? Até porque isso faz muita diferença na pessoa, né? E também a gente poupa tempo, tá? Quem se arrisca? Ninguém? Não tem? Estou vendo que tem um rapaz aí, não tem nenhum rapazoso. Cadê o Fabrício? Todo mundo Estou mexendo com os brios desses homens. Vamos lá. Mulher é mirada, vai mesmo. Ah, não quero nem saber, vou acertar, vou errar, mas vou falar, isso mesmo. Por onde você Isso começa? mesmo, Fabrício, é assim mesmo. Coça lateral esquerda. Pode repetir a pergunta novamente? Pode falar. Como você vai fazer a audiodescrição dessa? O que chama, gente, olha só. O que chama essa imagem, muita informação, tá? Mas o que chama a atenção nessa imagem? Olha só, esquece todas as descrições que tem dela ali, as orientações, o que é isso, o que é aquilo, aqueles pontinhos. Olha para o crânio e o que tem nesse crânio que chama a atenção da gente? Tanto falar. Não vai falar. Renata, pode falar, Renata. Olha, para eu que não Graziele entendo não vai nada, falar. vou falar. Não pode. Para eu que não entendo nada de crânio, o que chama atenção são essas quebras, né, na lateral do crânio. Assim, Suturas. Exatamente. Isso, exatamente. O olho a gente tem mandíbula, né? Mas o que está chamando atenção aqui são as suturas. Né? E tem várias suturas. Eu nem sabia que eu era toda suturada. Gente, aprendi muito lendo sutura. Aprendi pra caramba, viu? Então, professora, o que chama atenção são as suturas. Pois não. Professora, vamos lá. O meu entendimento, quando você vê uma figura dessa, para a pessoa que vai entender, no caso surdo, para a gente vai transmitir, a gente tem que transmitir com clareza. Pego, né? Com riqueza dos detalhes, por exemplo, uma cavidade que nós temos nasal, uma cavidade ocular,
um maxilar com a arcária dentária, seria assim que seria descrito? Não, porque não é isso que está falando aqui as legendas do nosso crânio aqui, não é esse o foco, tá? Aqui, ó, ele vai ali, mandíbula, lá em mandíbula, corpo. Mandíbula, não é esse o foco. Não, digo na hora Tá? que você Ele vai se referir à figura. direcionar aos... Eu Isso, entendi. você vai olhar Eu a entendi. figura. Primeiro eu vou olhar a figura sem me preocupar com esses nomes que tem aqui. Eu Sim. apago tudo isso e olho a figura. O que me chama a atenção? Aí a Grazi falou que são essas suturas, né? Sim. Porque o olho a gente sabe que tem, mas especificamente o que diz a legenda? Região e lateral do crânio. Região lateral do crânio, certo? Né? Então eu vou o quê? Olhar o crânio. Olho, mandíbula, não sei mais o quê. É só um detalhe, tá? Sim. Por isso que eu estou perguntando, se Fala. essa riqueza dos detalhes seriam inclusas no nosso visual ou se a gente focaria no que está sendo descrito? Essa eu acho que é a dúvida maior. Se a gente vai fazer descrever uma coisa que nós estamos vendo ou vai fazer a leitura do que está escrito, né? São Pelo que eu duas coisas, entendi. exatamente. Fabrício, pelo que você entendeu? Então, pelo que eu entendi, como a senhora falou assim, menos é mais. Então, assim, eu não vou entrar na riqueza, detalhes, até para mim não errar. Eu acredito que, assim, a gente está aprendendo, mas eu acredito que a leitura seria o foco principal e o detalhe pode ser que venha, né? Vamos dizer assim. Se tiver alguma coisa que chame mais atenção. Sim, Fabrício, é esse caminho, tá? O que chama atenção são as alturas, tá? Sim. O resto está escrito ali, né? São etiquetazinhas que vão nos direcionar o que identificando o que é cada parte do crânio. Até aí foi? Perfeito. Foi, não é isso? Tá? Foi. Então, eu vou falar essas suturas, falar o que são essas suturas e vou localizá-las. E na minha foto está localizada as suturas, não é isso? Sim. Tá? O que é? Quem? Onde? Não é isso? Onde estão essas suturas? Tá? Eu tenho algumas suturas que são que nos chamam a atenção. Então eu fiz assim: foto lateral do crânio com suturas, linhas finas, linhas finas. Então vou começar a descrever o que é uma sutura. Sim. No desenho para umas linhas finas, né? Até porque, gente, pensem que vocês vão ter esse material em 3D, não é isso? Então, quando a pessoa cega pegar em 3D um crânio, ela vai, quando ouvir essa audiodescrição, ela vai ter a oportunidade de perceber essas suturas e de perceber as outras coisas que tem, tá? Então, linhas. Aí a primeira sutura que aparece é a sutura coronal. Onde está localizada a sutura coronal? Da parte superior do crânio até a lateral. Une os ossos frontal e parietal. Acabou. Já falei da sutura coronal. Entendi. Estão acompanhando? Sim. Tá? Então eu vou primeiro falar das suturas, aí depois eu vou ler o resto, porque aí o resto eu não vou ficar aquilo, é assim, é assado, tá? Porque o que chama atenção nessa foto são essas suturas, tá? Depois eu venho à esquerda, sutura espenofrontal, ptério, tá? É à esquerda de quem? Daquela sutura coronal que ela está mais alinhada, né? Ela é como se estivesse no centro da axa, não é isso? Tá? Então, a próxima sutura, que é a espenofrontal. Vou o que é a sutura espenofrontal, que ela une os ossos, tal. Esfenoide e frontal.
eu já estou nessa sutura, a partir dela, para a gente parece difícil, gente, mas para o cego não é difícil, porque você está partindo de uma coisa para outra. Ó, eu estava lá na parte superior até a lateral, né? E falei qual é a sutura. A esquerda de quem? Daquela sutura corona. É corona? Não, coronal. Corona é ducha. Coronal, certo? Então, a esquerda dessa. Falei o que esta que está à esquerda, que é esfenofrontal. E agora eu vou falar o quê? Da próxima, que é a direita, não é? A optério, um ponto craniométrico representado pela junção de quatro frontal, parietal, esfenoide e temporal. Está dando para vocês acompanharem? Tá. Oi, Deixa eu ver se eu consegui compreender. Então, a gente começou do centro, da sutura que mais nos chama a atenção, que é a sutura coronal, é a mais nítida. E lembra que a gente não tem que vir de cima para baixo? Isso. Top Aí down, você foi de tá? cima para baixo, para a esquerda. Aí Isso. você vai dizer Aí eu vim para a esquerda. Você vai dizer todo para a esquerda e depois você vai começar a vir para a direita? Eu vou falar da sutura que dá, eu estou falando das suturas. Tá? Depois que depois acabar eu vou falar da sutura. É que você vai para os outros. Isso, aí depois eu vou começar. Aí é que eu vou falar os outros elementos, porque eles são apenas citados, porque que é o ptério, aí você vai dizer a esquerda da sutura coronal, ptério, frontal, sutura não sei o quê, lá eu venho falando todos os outros elementos até chegar à direita. Aí eu venho. Tá? Eu tenho que primeiro o que está me chamando a atenção, até porque quando você tiver estrutura em 3D, vai ficar fácil para a pessoa cega compreender, tá? Tá ótimo. Foi ou não foi? Eu acho que ficaram dúvidas ainda. A sutura menor do zigomático não é falada? Porque é pequenininha? Não, tudo vai ser falado. Eu ok. só comecei das suturas, que é o que me chama a atenção no crânio. E depois eu vou citar os outros. Isso. Então, a dúvida é essa, professora Nadia. Então, a dúvida é essa. Então, assim, para ficar bem claro. Primeiro, nós vamos falar das coisas que são mais chamativos, né? No caso, as suturas. Nós falamos de todas elas. Depois, nós falamos da esquerda. Aí, no caso, aqui, a gente vai falar de todas que estão à esquerda. E depois a gente pula para a direita, é isso? Você vai tudo que está à direita. Isso, exatamente. Exatamente. De cima para baixo. Por quê? Pensando de cima para baixo, tá? Pensando que vocês vão ter, as pessoas cegas terão essa estrutura em 3D. Então, quando ela receber esse material em áudio, ela pode complementar com a estrutura em 3D que ela vai poder apalpar, né? Tocar e saber. Realmente, a sutura coronal vem até aqui, depois à esquerda vem essa outra sutura, à direita vem essa outra sutura, tá? Professora, uma última dúvida. No caso aqui, a gente tem uma figura de um crânio inteiro, mas a gente está focando nas suturas, correto? Sim, sim. Então, mas numa figura em 3D, vai estar o crânio por completo, como está aqui na figura. Ele vai fazer uma palpação. Sim, mas você não vai... Eu preciso de escrever o resto no final, só como descrição para eles saberem o que é? Sim, ou eu foco somente no que está... Não, desculpe, Antunes, falar das suturas, tá? Depois você vai falar de todo o resto que tem aqui. Ptério, frontal, vai citar, tá? Porque não vai dar para você, a não ser que você pegue um dicionário aí e vá. Frontal, osso que fica não sei aonde. Mas não é isso a audiodescrição, tá? A audiodescrição não é isso. Não é você explicar o que é, tá? Fala, Grazi. Como já falou das suturas e falou os nomes dos ossos, né, das suturas, tem que repetir? Não, menos é mais. Menos é mais. Não, quando você for falar do resto, não. Menos é mais. Não, menos é mais. Você já falou, você já explicou o que são as suturas, qual é a função delas e o que elas fazem.
Une o frontal com parietal. Ponto. Já não vai mais com falar. parietal. Isso. Já não vai falar mais. Tá? Certo? Tá? Certo. E aí, quando você for descrever os outros elementos, que aqui é como se fosse uma legenda, isso, dos ossos do crânio. Tá? É muito difícil, gente. Eu quebrei minha cabeça para fazer isso aqui. É uma né? riqueza E devo descrita. E devo pensar a vocês que eu não tive uma consultoria, tá? Não perguntei a nenhuma pessoa cega. Eu estou até devendo a Tatiana uma pessoa cega que conheça, que entenda de anatomia também para trabalhar com vocês, tá? Nessa consultoria, porque é uma pessoa da área que conheça. Eu vou ver alguém lá do Benjamin isso com vocês, né? Para não ficar uma coisa assim, eu digo uma coisa e a pessoa, depois o cego vai receber, não, está errado, né? É importante você ter uma consultoria também, para que seja, né, abalizado, legal, tá? Isso aqui foi só um exemplo, tá, gente? Eu não sou a dona da vida, não, hein? Né? E aquilo que eu estou colocando, eu não tive a consultoria. De repente, eu mostro para minha consultora cega, ela falando, está tudo errado, Nadir. Começa assim, 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 que vai ser mais fácil para o entendimento, né? Porque nada sobre nós sem nós. Esse é o lema das pessoas com deficiência. Que eu não posso falar pelo cego o que ele vai entender, né? Eu tenho que consultar e ele vai dizer, não, acho que fica melhor dessa forma, faz assim. O que me tensão no crânio foram fissuras. Então, eu fiz dessa forma. Mas isso, eu estou humilde aqui para vocês e dizendo, não quer dizer que está certo, tá? Se eu chamar um consultor aqui, ele vai dizer, não, para não confundir, o que tem à esquerda? Fala. O que tem à direita? Fala. Tá, vai partir da sutura coronal? Vai. Tá? Então, foi o que eu fiz. Eu parti de cima para baixo da sutura coronal, certo? E aí eu fui descrevendo as outras, porque foi o que me atenção. Tá certo? Deu para entender? Deu sim, né? Ficaram com as caras sérias. Deram um sorriso, que bom. Me senti mais aliviada. Deu para entender, professora. Só não deu porque só estou olhando a figura aqui, estou assustado como é que vai descrever ela. Essa daqui, essa que eu botei agora. Vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil depois da capa, né? Essa eu acho que achei mais fácil. Muito preocupado. Essa foi mais fácil. Muito mais. Eu acho que vocês ficam preocupados em descrever mesmo. Osso frontal, aquele não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Entendeu? Mas aqui na minha figura, o que eu estou vendo? Eu estou vendo apenas um nome, frontal. Eu acho que não descreva o que você vê? Da gente só focar no que a gente vejo ali. Não fica imaginando. Tá? Porque não fica imaginando. Tem que dizer ali, parietal, osso, não sei o que lá, da parte de trás do crânio, que faz isso, faz aquilo. O que tem aqui na minha figura? Não está explicando o que é osso parietal. Eu acho que vocês estão preocupados com isso. Eu tenho que descrever, ou seja, eu tenho que falar qual é a função do osso frontal, qual é a função do pitério, entendeu? Não é isso. Escreva o que você vê, o que está aparecendo aqui. Né? Nadir, posso complementar só a sua fala, né? Como você está falando os demais, né? A própria legenda da imagem, né? Se vocês observarem, vias de entrada e saída das estruturas neurovasculares na cavidade do crânio, na verdade, essa legenda ela já diz muito sobre o que é a imagem. Né? Então, é importante também a gente não acrescentar muitas informações e que, às vezes, quem está ouvindo, né, se perde. Né? Se perde. Eu tinha chamado a atenção deles. Né? Então, o ideal seria... Na legenda.
Isso que eu ia falar, o ideal seria a gente. Eu estou olhando a imagem, eu fiz aquela primeira descrição, vamos usar aquele crânio lá que a gente já destrinchou ele, porque esse aqui tá difícil. Não, vamos usar o outro. Deixa esse quieto. Mas vamos lá. A gente falaria daquele... Vocês já estão na outra imagem, né? Eu estou ainda no crânio, eu estou na cabeça ainda. Não, volta pro crânio, pelo amor de Deus. Volta pro crânio, porque eu estou falando do crânio, o pessoal está falando da outra coisa. Meu Deus! Mas... Eu acho melhor ficar nessa do crânio mesmo. Não, a gente fica só no crânio, tá ótimo. A gente faz o livro todo sobre o crânio. Não. Mas tá, a gente se guiando por essa imagem, então a gente teria lá. Então tá, figura 37.1, região lateral do crânio, vista lateral esquerda. Um crânio com suturas, e aí eu começo lá, sutura coronal que vai se ligar, vamos ceguinha aqui, na sutura esfenoparietal, tal, li as suturas. E aí eu já parto para as legendas, que eu tenho na parte, sei lá, lateral. A esquerda coronal, frontal, papapá, eu vou descendo, entendeu? Eu vou lendo só, aí gente. Eu tenho o forame, tá? Eu tenho uma coisa, nasal, eu já vou para as legendas. Isso, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, a gente fica achando que vai conseguir dar conta de tudo para a pessoa com deficiência visual, que você vai conseguir que qualquer pessoa visual veja, está vendo tudo que eu estou falando. Não está, não. Cada um vai receber de uma forma, né? E o importante é que você seja fiel à figura que está ali, que está mostrando a figura, tá? A figura não está mostrando nada ali, não está explicando o que é o osso frontal, não está explicando mais nada, está apenas identificando, não é isso? Então é isso que você vai fazer, você vai apenas identificar. Sutura coronal, à esquerda, critério, frontal, papapá, você vai só falando, tá? Professora Nadir, e assim, como é vamos dizer assim, é uma peça, né? Vamos chamar assim, uma peça muito complexa, eu acredito que conforme a gente vai se aprofundando, né? Porque tem a outra parte, a parte lateral, a parte interna, eu acho que ela mesma vai se falando dela mesma, a gente não precisa, como a senhora tinha falado, redundante. Então, entra de novo, isso mesmo. Menos é mais. Exatamente. E é o que a imagem está falando para você, gente. Não adianta a gente querer explicar uma coisa na imagem. Ali só está a identificação do que é aquilo, do que é aquilo. A localização, né? Espacial aqui dentro do crânio. Acabou. Como a gente já localizou as suturas. Que quando a pessoa receber esse crânio em 3D, ela vai localizar essas suturas. Porque uma informação auditiva, quando ela pegar o crânio em 3D, essa informação que ela tem auditiva, isso aqui vai complementar a imagem que ela vai ter do crânio em 3D. Ela passar a mão, sim, eu lembro que eu li sobre isso, da coronal, do frontal, e muitas pessoas, quando já estão estudando, né, anatomia, a pessoa cega, ela vai se lembrar do que o professor falou, né, de alguma aula que foi dada sobre aquilo, e uma coisa vai se encaixar e vai complementar. A gente não pode ter a ilusão de que você vai fazer a pessoa ver. Você vai ter que descrever o que você está vendo e ponto. Tá? Ela vai receber aquilo que você leu, aquilo que você viu. Você não vai inventar. Tá? E com essa explicação, acho que começa a ficar um pouco mais entendível o negócio. Assim, começa a ficar um pouco menos complicado. A gente sabe que é difícil. Deixa só eu tentar fazer a audiodescrição, assim, começar, né, dessa imagem para ver se é da forma que eu entendi. Porque eu entendo que eu tenho que descrever o que eu estou vendo e não seguir a ordem das palavras. Eu entendo assim, porque eu tenho que pensar que é uma estrutura
tridimensional e que a pessoa que tem a deficiência visual ela vai se localizar pela estrutura, não pela ordem que seguem essas palavras, tá? Não sei se vocês estão me acompanhando, os alunos, tá? Então, se a gente vai começar, sutura coronal, une os ossos frontal e parietal, ok? Abaixo, sutura esfenofrontal, une o osso frontal ao esfenoide. À direita, sutura esfenoparietal, une o osso esfenoide ao parietal. Abaixo, sutura esfenoescamosa, une o osso esfenoide à parte escamosa do osso temporal. Seria isso, Nadir? Sim, sim. É isso. Conseguiram entender, gente? Que eu fui pela ordem que as coisas aparecem, de cima para baixo, da esquerda para direita. De cima para baixo. Isso. Perfeito. Porque a gente não vai olhar as legendas que estão ali. A gente vai ver o crânio simplesmente. Exatamente. Tá? O que chama atenção nesse crânio? São as suturas, não é isso? Sim. O resto, você vai nomear. Pronto. Tá? Porque o que chama atenção no crânio são as suturas. O resto são as identificações do que compõe esse crânio, né? Mas na imagem mesmo que chama atenção são as suturas. Para mim, atenção, porque eu não sabia que eu tinha tanta sutura. Nunca tinha estudado né? A anatomia. Perfeito. Tá? Certo? E depois você vai falando, tá? Isso aqui é só uma degustação, porque vão quebrar a cabeça depois para... E aí vão apresentar uma pessoa com deficiência. E aí sim, eu fiz dessa forma, aquilo que eu estou sendo bem sincera para vocês, sem a consultoria de uma pessoa. Pode ser que uma pessoa cega diga para mim assim, não, Naná, é melhor não fazer assim. Faz assim, 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 tá? Certo? Tá bom? Muito perfeito. Pode ser, né? Que a gente pense de uma forma e que o cego entenda que de outra maneira é melhor, tá? Tá. Tal figura que é difícil, né? Ah, vocês viram... Peraí. Sim, em cima, né, do crânio, figura lateral do crânio com suturas, tá? A gente nomear. O que eu estou vendo? Eu estou vendo uma figura ou uma foto, tá? Nunca colocar imagem, porque aquilo que eu já conversei com vocês. Isso é imagem, tá bom? Então, você vai se é uma paisagem, se é uma foto, se é uma figura, se é um desenho, tá? Certo? A legenda, figura 37.9, resumo das estruturas neurovasculares que penetram ou saem da cavidade do crânio. Então, isso aí já está dizendo tudo, né? Eu não preciso falar. Como é que é? Lâmina cribriforme. Sei da onde, não sei. A minha legenda já diz o que é, não é? Tá? Então, eu só vou fazer o quê? Vou nomear. É como se isso aqui fosse uma tabela, gente. Eu já disse o que é a figura, tá? A figura de quê? Vias de entrada e saída das estruturas neurovasculares na cavidade do crânio. E aí eu... Então, aí já fica subentendido que na lâmina cribriforme, o que você falar depois dela, de nervos e artérias ou veias, passa por ela. Né? Exatamente isso. Tá? Eu não preciso... Olha só, são tantos detalhezinhos aqui. Se eu for falar onde está na cavidade, né? A cor tal... Olha só quanta informação que vai chegar no final, a pessoa cega vai falar assim, gente, a lâmina cribriforme, que é mesmo, não vai interessar para ela isso. Eu acho interessar saber o quê? O que contém essa lâmina? Ela contém o quê? Os nervos olfatórios, as artérias etimodais, né? Posterior, não é isso? E é o que está escrito ali. Isso. Eu acho que aqui, Nadir, a gente precisa só falar que
uma vista superior. Assim, vista superior. De corte isso, de corte transversal. Do crânio. Transversal, isso, exatamente. Isso, tá? Né? Porque é de outra você está vendo o crânio. Só. Né? Tá. Beleza. Essa aí está mais fácil, gente. Essa está bem fácil. Não precisa entrar nos detalhes de cavidade tal. Aqui é como se fosse uma tabela, tá? Você vai, do lado esquerdo, você vai começar a falar. E do lado direito, paraná. Ponto, acabou. Tá? Beleza. Essa tabela aqui, eu acho que fica para Grazi. Né, Grazi? Graziele está aqui com a gente ainda. Desculpa, meu áudio estava desativado. Peraí que eu vou olhar a tabela, a letra está muito pequenininha. Não precisa ser hoje, que eu digo. Fica para a próxima. Ah, sim, tudo bem. Né? Porque também a aula já está finalizando, né? Já. Isso. Tem os alunos estão saindo, já estão avisando que tem outra aula. Eles têm